Olá, tudo bem? Está começando mais um Palavra Profética e hoje o nosso tema é sobre qual fundamento você constrói a sua vida. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24. E diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. O primeiro tópico de hoje que eu quero trabalhar é: onde você constrói a sua vida? Quais são as bases? Em que ela está fundamentada? Será que resistirá aos ventos fortes e aos temporais da vida? Essas perguntas são perguntas necessárias e importantes para que você possa entender aonde você está construindo a sua vida. Quais são as bases que você tem construído a sua vida? Você tem construído a sua vida na areia? Você tem construído a sua vida na rocha? Você tem construído a sua vida em qual lugar? Qual é o fundamento dessa construção? Fica essa reflexão para cada um de nós, amém? Nesse segundo bloco, como construir uma casa? Qual é o passo a passo para construir uma casa? Você já se perguntou como deve ser construída uma casa? Então, em primeiro lugar, é preciso escolher um terreno apropriado e ideal. É preciso definir o limite orçamentário para a construção. É preciso contratar uma pessoa que saiba fazer um projeto, ou seja, um arquiteto. Entenda qual é o papel do engenheiro. Utilize uma mão de obra qualificada. Compre os materiais necessários. Obtenha a documentação. Defina um cronograma. E esteja atento à segurança. Esses são alguns passos importantes para construir uma casa passo a passo. E quando eu me deparo com esse passo a passo e eu trago isso para a nossa vida, e eu trago isso para o nosso espiritual, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida com Deus, eu percebo uma coisa muito importante no meio de toda essa situação. Eu preciso construir a minha casa num lugar onde tenha um fundamento sólido, onde tenha um fundamento que possa suportar os ventos fortes, que possa suportar as chuvas, os temporais, que possa suportar as tempestades da vida. E eu não posso construir a minha casa num lugar onde que não tenha a solidez necessária que necessito para que a casa se mantenha de pé, se mantenha firme. Nesse terceiro bloco, vamos falar um pouquinho sobre a diferença de construir uma casa numa rocha e construir a casa numa areia. Mas eu quero que você perceba que nós estamos falando de construção de vida. E uma construção de vida, ela precisa ter uma base sólida. Vamos lá. Se você constrói uma casa na areia, o solo ele é arenoso e se movimenta facilmente e é altamente permeável. Então não é um solo apropriado para construir uma casa, para construir a sua vida. Você está entendendo que o Senhor
está falando com você aqui hoje no nosso Palavra Profética, já a rocha, a solidez da casa reflete a solidez do alicerce. Quando você alicerça sua fé em Jesus, a rocha, você encontra a firmeza para superar todas as tempestades da vida. As dificuldades podem ser muito grandes. Mesmo assim, a casa, a sua vida não vai cair. Jesus, ele vai estar no controle da sua vida, no controle da sua casa, no controle do seu viver. Amém? Uma curiosidade, quando eu estava pesquisando acerca desse tema que nós estamos falando aqui hoje, é que o solo arenoso, ele requer fundações profundas, como estacas, e geralmente de aço ou concreto armado, para evitar esse efeito e garantir a segurança da estrutura. Normalmente, as construções portuárias se utilizam dessas estacas preenchidas com betão para aumentar a resistência da fundação. Isso é uma curiosidade que eu trouxe aqui hoje para o nosso Palavra Profética no quesito da construção de uma casa num solo arenoso. Então, se você parar para meditar, você vai perceber que o solo arenoso ele não é recomendado para a construção de uma casa, porque ele requer fundações profundas com estacas. Após falar sobre o passo a passo de como construir uma casa do zero, agora eu quero falar sobre construir uma vida em Jesus. Construa a sua vida na rocha que é Jesus. Esse é o nosso quarto ponto que nós vamos falar aqui no nosso Palavra Profética hoje. Amém? E vamos lá. Primeiramente, em Jesus, você vai encontrar um terreno apropriado e firme, porque Ele é a rocha. Em segundo lugar, Ele é o dono do ouro e o dono da prata. Ele é o dono do ouro e o dono da prata. Ele vai gerenciar e vai enviar os recursos financeiros necessários para que você possa ter uma vida de plenitude, uma vida regada de bênçãos e de vitórias. Jesus, ele é o arquiteto, ele é especialista, ele sabe como fazer projetos, executar cada um desses projetos com eficiência e com eficácia. O Espírito Santo, ele é o engenheiro que vai trazer todas as orientações e instruções que se fizerem necessárias. Procure desenvolver o seu relacionamento com Ele. E saiba que o Senhor, Ele vai levantar pessoas para te ajudar. Ele vai levantar pessoas que vai te ajudar, que vai te empurrar para o seu destino profético. Amém? Ele te dá dons e ferramentas necessárias para a devida construção. Para a devida construção da sua vida nele. Aleluia! Ele sabe o dia, ele sabe a hora de cumprir cada uma das promessas dele na sua vida. Aleluia! Escutar, obedecer às coordenadas de Deus fará de você um homem sensato, fará de você uma mulher sensata que edificou a sua vida em um local sólido e firme. E saiba que Jesus é o nosso refúgio e fortaleza para todos os momentos da nossa vida. E o nosso quinto ponto do nosso Palavra Profética de hoje é: você tem escutado o que Deus tem falado com você? Quais são as vozes que você tem ouvido? Quais são as vozes que você tem escutado? Qual a frequência da sua comunhão com Deus?
É possível ouvir um chiado ou você escuta a voz claramente, sem nenhum ruído no fundo dessa conversa? Hoje te convido a analisar se você tem dado ouvido à voz de Deus ou se você tem deixado se levar por outras vozes. Lembre-se que escutar se refere a prestar atenção. Escutar se refere a obedecer às orientações. Não faria sentido nenhum escutar as instruções e não obedecer, não é verdade? Reflita sobre isso. Lembre-se daquilo que o Senhor falou em sua palavra lá no livro de Mateus, no capítulo 7. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, o Senhor está o comparando como um homem prudente, como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Agora, todo aquele que escuta essas palavras e não as cumpre, esse é um homem insensato. Um homem que edificou a sua casa sobre a areia. E aqui fica uma reflexão para você. Sobre qual fundamento você tem construído a sua vida? Areia ou a rocha que é Jesus? E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, ative o sininho e deixe o seu like. Curta, comente e compartilhe com os seus familiares e com os seus amigos. Eu quero deixar aqui o meu muito obrigado a você que tem assistido a nossa Palavra Profética. E nos vemos no próximo Palavra Profética. Até a próxima!